Vamos para o número 4. Alegria de experimentar vitória espiritual. Ponto 4. Alegria de experimentar vitória espiritual. Então, cooperando com Deus na nossa santificação, aquilo que Ele promove na nossa vida, também a gente vai experimentar a vitória verdadeira. Algumas pessoas não querem lidar com o seu passado porque está cheio de problemas. Quem não está cheio de problemas no seu passado? Né? Só quem já está morto. Elas acreditam que quaisquer tentativas para desembaraçar a confusão vai resultar em mais miséria e dor no coração. Então, como resultado, não experimento a alegria que vem de permitir que Deus dê a elas vitória espiritual. Deixa eu ver aqui, não está. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Olha, esse Salmo 32, Davi começa falando o quê? Bem-aventurados, aqueles que são perdoados, né? Não tem, Deus não vai atribuir culpa para eles, mas ele descreve o processo ali de mudança na vida dele. Ele mostrou, o Salmo ele vai falar como ele foi cabeça dura, de não lidar com o seu passado, ele foi teimando, ele não reconheceu seu pecado a princípio, Deus teve que dar uma apertada nele, e aí finalmente falou assim, bom, não seja como o cavalo ou como a mula, ele fala nesse Salmo, né? Não seja teimoso, coopera com Deus naquilo que ele quer fazer, e aí no final, ele pode escrever isso aí, exulta vós todos que sois retos de coração. Mas ele não começou falando no Salmo que ele era reto de coração. Ele começou falando que tinha uma luta para ser reto de coração. Então, quando passa pelo processo, a maneira de Deus, você tem o resultado. O coração ficou alinhado com o que Deus queria. Tornou alguém que não estava andando certo, alguém agora que está andando certo. Alguém que estava na impiedade, agora está na retidão. Então, esse é o resultado. Sofrer não é fácil, e por isso mesmo que a gente tem que buscar alegria disponível no nosso Salvador, enquanto a gente lida com o passado de maneira bíblica. Outro ponto importante, a alegria para aqueles que pecaram, não só para os que sofreram, mas para aqueles que pecaram. O que podemos fazer quando nossos pecados iniciaram o problema? Acabou para nós? Não, né? Não estava ninguém aqui, né? Nós com certeza iniciamos muitos problemas na nossa vida porque pecamos e Jesus nos salvou. Mesmo na vida cristã depois, nós pecamos também. Então, alegria para aqueles que pecaram. Alegria de aprender a palavra de Deus. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. E a gente viu ontem, também no Salmo 119, foi-me bom, lembra? Foi-me bom ter passado pela aflição, e não tem a ver só com sofrimento. Às vezes a aflição é consequência de ter pecado, para que aprendesse os teus decretos. Mas uma vez aprendidos os decretos, a gente tem alegria. Aprendi a viver agora. Segui o Senhor Jesus e é o que eu precisava. Ele cuidou de mim, ele está me restaurando. Então, pensar em como abordar e superar as falhas do passado deve nos conduzir para as Escrituras. Não é pensar consigo mesmo, né? Ficar ali, mas assim, vou ficar. Não é você tentar explicar as coisas para você mesmo, mas lidar com uma situação. O que Deus diz na palavra? O que Deus ensina nesse assunto? E esse processo envolve trabalho, esforço, estudo diligente, né? Dá trabalho, sua mesmo, é assim mesmo. Mas Deus preparou esse processo de modo que encontrássemos alegria em aprender a sua verdade. Então, ver se a gente vai querer fazer isso, né? Não é ter uma ideia, ouvi dizer que dá uma alegria estudar a Bíblia. Estuda,
gasta tempo confrontando a vida, lidando com o sofrimento ou com o pecado cometido e ver o que Deus, se Deus é fiel naquilo que ele prometeu nesse versículo que a gente está vendo ou não. Vai experimentar alegria. Né? A palavra, ela é um alimento verdadeiro. Você não fica alegre? Né? Às vezes eu brinco com o pessoal, alimentos que dão alegria. Né? Minha família sabe, quais são alimentos? São alimentos bons. Né? Coca-Cola, coisa assim, chocolate. Alimentos que dão alegria, dão prazer, fazem bem. Para quê? Não para o corpo, para nada disso. Faz bem só para você sentir o sabor gostoso, só mesmo. Né? Mas estraga bastante. Então, assim, mas a gente sabe, quando come alguma coisa, a nutricionista na minha frente falando isso, nossa vida, que errado tudo isso. Mas tá bom. Perdão, irmã, perdão. Tempos difíceis. Mas eu fico olhando essa irmã, agora eu vou confessar os pecados. Eu não preciso confessar, vocês sabem. É passado. Que balde estava, irmã? Você não lidou ainda. Chutou o balde. Eu também. Vamos em frente. Então tá bom. Isso mesmo. Isso mesmo. Mas assim, a palavra de Deus é alimento verdadeiro, né? Que quando há um coração disposto a aprender de Deus, ele dá prazer. A gente vai crescer, até pelo fato de que Deus se importa conosco, ele quer nos ensinar. Deus, gente, quer nos ensinar. Que privilégio, né? A alegria de resolver problemas, né? Você gosta de manter problemas não resolvidos? Só que às vezes a gente gosta, pessoal. A gente acha que dá muito trabalho resolver. Já viu um pouquinho desse trecho, né? Exemplo ali dos Filipenses. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Paulo fala, né? Sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Rogo a Evode e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se você é do tipo de pessoa que detesta confrontação, talvez esteja vivendo por uma das seguintes mentiras. Alegria vem ao ignorar os problemas. Uma mentira, mas você acredita nisso. Eu te esqueço, não está acontecendo nada. Alegria vem através da fofoca pelas costas da outra pessoa. Alegria vem por cortar essa pessoa dos nossos relacionamentos e encontrar um novo amigo. Alegria vem por comprar alguma coisa que não preciso em vez de enfrentar o problema. Alegria vem por comer mais do que eu devo em vez de enfrentar o problema. Alegria vem por embriagar-me em vez de enfrentar o problema. As pessoas fazem isso? Ou é só uma suposição? Claro, maneiras de tentar achar satisfação, alegria em algo que não vai fornecer nada daquilo, só algo momentâneo, ali um prazerzinho de nada, ao invés de experimentar a alegria verdadeira de andar com Deus, de resolver as coisas à maneira dele. A palavra de Deus aponta numa direção completamente diferente, né? A gente está vendo que é uma fonte só de alegria e liberdade dos problemas passados, é enfrentar e resolver, ao invés de tentar, não aconteceu, fingir que não existe, não lidar com a coisa. Esse lado é derrota, é experimentar derrota, desânimo e tudo que vem por aí. Então essas irmãs, Evódia e Sintique, eram duas mulheres da igreja de Filipos, estavam enfrentando diferenças entre si, e essa carta foi escrita da prisão, que enfatiza a possibilidade de encontrar alegria apesar das circunstâncias. E Paulo está usando o próprio exemplo dele para mostrar assim, ó, vamos andar com Cristo junto, né? Não tem nada que pode impedir a gente de continuar crescendo em Cristo, sendo santificado, experimentar alegria, a não ser que a gente não queira viver com Ele, de fazer as coisas à maneira dele. Paulo tinha um relacionamento tão forte, percebe, com aquela igreja, quando ele menciona aquele versículo, né, que a gente leu, que a sua alegria não seria completa até que fizessem tudo o que podiam para desenvolver a unidade cristã, que ele diz em Filipenses 2:2. Ele falou assim, pessoal, ele falou em Filipenses 2:2 lá, eu quero que vocês façam que eu seja alguém mais alegre ainda, pela unidade de vocês. Minha vida está ligada a vocês numa maneira
que quando vocês estão bem, eu estou bem também. Quando vocês estão mal, eu vou ajudar vocês a ficarem bem, porque eu sofro com isso. E não tem nenhum pastor que não sofre com isso. Irmãos, isso aqui, ó, fala para vocês, o segredo. É gostoso e é fácil. Não é, Pierre? Agora, o bastidor, aí que pega. O que está às vezes acontecendo, ou, né, um monte de coisas, às vezes, que a gente, puxa, para lidar com aquilo, com isso, que se aplicar a palavra de Deus, sabe assim, pô, vai ser uma alegria agora. Quando não está à disposição de aplicar, quando não fica assim. É por isso que a gente fala tanto na igreja assim. Jesus não mandou em Mateus 28, na grande comissão, né? Ide, né? Fazer discípulos, todas as ações, batizando-os, tal, ensinando. Ele ensinou, Jesus falou o quê? Ensinar a obedecer. E aí que é a coisa. Né? É isso que Paulo estava fazendo com Evódia e Sintique. Ele precisava que essas irmãs tivessem unidade, elas precisavam aprender a obedecer princípios de resolução de problemas da vida delas, para que elas tivessem alegria e para que Paulo tivesse alegria. Então o coração dele estava pesado porque ele tinha uma vida de relacionamento com aquelas pessoas. Quando elas não estavam andando com Deus, é sofrimento para quem está envolvido em ajudá-las a andar com Deus. E quando elas estão andando com Deus, que alegria! Vamos comemorar a unidade cristã, pessoas andando com o Senhor juntas, encorajando uns aos outros, edificando aos outros mutuamente, né? A gente se edificando. Então, que é pastor, Cristian, a mesma coisa. Então, assim, é isso, né? Isso na Bíblia, gente, é um baita privilégio, é gostoso, dá trabalho, cansa, lógico, dá trabalho, é cansativo, a gente bate cabeça, né? Agora, eu penso que essa é a parte bem mais fácil, né? O que é ensinar a obedecer é que é difícil, né? Reflita na sua própria vida, pois pode haver assuntos não resolvidos em seu passado que inclui problemas não resolvidos com outra pessoa. Se for o caso, dê os passos apropriados para resolver as coisas, mesmo que for muito difícil. A verdade é que, independentemente da maneira como outra pessoa reagir, se você obedecer a Deus, sem dúvida ele o recompensará com alegria, alegria de praticar adoração genuína. Faz uma pergunta a si mesmo, então. Quem você ama mais? Aquilo que você trata como se fosse um Deus ou o Deus verdadeiro? Eu sei que, né, não seja rápido em responder isso. Pensa, né, avalia. Na teoria, é o Deus verdadeiro. Pode ser que também seja na prática. Mas aquilo que você trata como se fosse um Deus, pense nesse contexto de resolução de conflito, por exemplo. O que você mais quer é promover o que Deus quer para um relacionamento, para um conflito, resolver aquilo, ou outra coisa qualquer que você se sente melhor, mais confortável. Lá em casa tem uma frase que a gente fala várias vezes, né? Quando está havendo conflito, a coisa vai ficando quente, vai saindo do, né, controle, às vezes ali. Aí eu faço uma pergunta, que serve para mim na maioria das vezes. Você quer estar certo ou você quer ser santo? Precisa pensar nisso, né? Estar certo ou ser santo? Estar certo, eu posso estar certo ou fingir que eu estou com muita facilidade. Eu sei fazer isso. Agora, ser santo, eu vou ter que aplicar um monte de princípio na minha vida, resolver o que eu preciso resolver no meu coração, para resolver com a pessoa que eu estou com problema com ela, uma situação, enfim, para ser o que Deus quer que eu seja. Deus não me salvou para eu estar certo. Deus me salvou para eu ser santo. Então, eu preciso ver como é que eu estou cooperando com isso. A mulher samaritana encontrou a fonte a jorrar para a vida eterna. C.S. Lewis escreveu isso aí para a gente.
se considerarmos a descarada promessa de recompensa e a surpreendente natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, parecerá que nosso Senhor julga nossos desejos não tão fortes, mas muito fracos. Nós somos criaturas ambíguas, brincamos de bebida, sexo e ambição, quando uma alegria infinita nos é oferecida. Como uma criança ignorante que quer continuar a fazer torta de lama em uma favela, porque não imagina o que significa um feriado na praia. Estamos nos contentando demasiadamente fácil, ou com muito pouco, né? Abrigar o pecado, querer uma situação, manter uma situação sem resolver biblicamente, é comer torta de lama na favela, quando Deus está oferecendo o final de semana na praia pra gente. Então, preciso pensar nisso. A alegria que está disponível em Cristo deveria nos motivar a lidar com qualquer que seja o assunto não resolvido no passado, que esteja impedindo o desenvolvimento pleno do nosso relacionamento com o Senhor. E tem umas perguntas, então, para reflexão aí, no seu material também, né? Algumas coisas para pensar, talvez usar como seu tempo com Deus. Então, agora vamos para o capítulo 12 no livro, né? No seu material aí, autoconfrontação honesta, que é compreendendo o último balde, o balde 4. Então, todos nós já tivemos experiências que falhamos inúmeras vezes, né? Nós pecamos várias vezes já. E essas falhas nos afetam de toda forma, física, espiritual, emocional. E a essência do balde 4 é essa, né? A gente já tem falado esses dias. Quando a gente peca, e então peca mais ainda, peca novamente, piorando a situação nossa e dos outros, muitas vezes. Então, o comportamento pecaminoso, seguido de uma reação pecaminosa. Se não lidarmos com isso, ficaremos atolados no nosso passado. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. E Davi percebeu, né? Quem escreveu foi Salomão, seu filho, mas Davi percebeu muito forte isso na vida dele. A boa notícia é que para aqueles que lidam com falhas múltiplas, qual tipo que for, à maneira de Deus, existe a possibilidade de dias muito melhores pela frente. Não é o que Jesus prometeu? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Escreveu para pecadores, irmãos. Discípulos, mas pecadores. Não é? Não tenta encontrar sentido nisso, ou seja, será que Deus, eu não entendo como é que Deus pode pegar uma vida de alguém que pecou tanto numa área e fazer essa vida ser muito melhor daí para frente. Você não entende isso? Olha para o espelho. Olha para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus faz isso. Você tem certeza? Seus caminhos podem não fazer sentido para nós, mas são mais altos os caminhos de Deus. Deus sabe como conduzir e como levar nossa vida em frente, não importa em que buraco a gente se meteu. Até como cristãos. Se a gente corresponder ao que Ele quer para nós, Ele vai levar a gente para onde Ele planejou. Então, ao invés de agir baseado no que você está sentindo, a gente já viu coisa aqui, por exemplo, no balde 3, como não se sentir perdoado, lutas com essas coisas. Vamos agir baseado nas implicações do nosso chamado. Não é? Romanos 8, texto que a gente fala bastante, né? Deus nos escolheu lá, Deus nos chamou, aquele chamou, ele santificou, que ele santificou, ele glorificou. Ele vai cumprir o plano, o processo todo. Então a gente precisa
entender isso. E a gente já começou a ver isso no exemplo de Davi, Batseba, vamos ver mais um pouco agora. Tá bom? O balde 4, vamos ilustrar com essa questão do pecado de Davi com Batseba. Então, no balde 4, é o passado culpado, ok? Que, né? Passado culpado, quando você reagiu mal, você piorou com mais pecado a situação, requer que você faça o quê? Uma autoconfrontação honesta. Para isso, então, conscientize-se de que todos pecaram em seus passados. Uma coisa comum que tem nessa sala aqui é que só tenha um tipo de pessoa aqui, pecador. E com bastante pecado na vida. Todo mundo aqui está na mesma categoria, pecador. Ok? Então, apesar de nem todos pecarem tão gravemente ou perversamente quanto Davi, as Escrituras declaram que todos nós pecamos de alguma forma. Não é? 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós, né? Não é salvo, né? Nunca conheceu a Deus. Quem não tem pecado nenhum, também não precisa de salvador algum. Então, fica lá na sua vida, um dia vai descobrir que tinha bastante e nada foi resolvido. Então, se Davi, mencionado como homem segundo o coração de Deus, foi capaz de pecar dessa forma no passado, eu tenho certeza que eu também sou. Então, o pecado começa por não controlarmos nossos desejos. Segundo Samuel 11, né? Já falou um pouquinho sobre isso, mas está aí o texto. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. As escrituras não explicam por que Davi não acompanhou suas tropas, mas falou que ele não foi lá. O fato de ter ficado para trás começou a dar problema para ele, né? No tempo, porque o texto não está falando assim, que uma coisa, tudo que está registrado na Bíblia, cada coisa é importante, a gente sabe disso. Então, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, e Davi era o quê? Rei, devia estar fazendo exatamente o que ele fazia, ok? Mas ficou lá, deu uma licença para si mesmo, uma autogratificação. Acho que essa eu mereço, essa vez eu não vou. Essa vez eu vou fazer. Toda vez difícil. Imagina, guerra, sabe que é fácil para guerra? Muito difícil, né? Mas na guerra, na perseguição, inclusive dos inimigos, tudo, a gente conhecia um Davi que precisava o tempo todo depender de Deus para viver, e com todo o problema que ele tinha, a gente admira muito Davi, né? Porque ele dava certo. Ele dependia de Deus, os inimigos eram derrotados por Deus, ele louvava a Deus, continuava vivendo essa dinâmica na vida dele, e assim foi a vida dele. Por que ele mudou de direção? Porque ele quis. Ele decidiu, falou, dessa vez eu vou fazer diferente. E a sua ruína começou aí. Ok? Enquanto ele andava por aquele terraço, olhou sobre o alto das casas ali, geralmente o palácio do rei foi mais alto do que o do povo ali, e viu a esposa de Urias se banhando. Tudo agora girava sobre qual desejo do coração Davi escolheria seguir. Então essas motivações funcionam do jeito que está escrito na Bíblia, né? O nosso coração é igual de Davi, que ele tinha que tomar uma decisão. Né? Tiago 1, 13 a 15 fala disso. É o que estava acontecendo exatamente no coração de Davi e que acontece exatamente no nosso coração diante de qualquer situação que acontece de tentação na nossa vida. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Não foi Deus que mandou Davi ficar ali não, olhando para a mulher tomando banho. Certeza disso. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Davi tinha escolha ou não? Tinha. Ele era obrigado? Ele tinha algum distúrbio, transtorno que obrigava ele a olhar para a mulher tomando banho?
Não. Vão haver, vai ter ainda vão inventar. Vai ter uma sigla, distúrbio de olhar para uma pessoa de maneira imprópria. Vai ter, mas eu estou doente, então não tenho escolha. Então pode ter certeza que vai surgir. Por quê? Porque tem que aliviar, tem que falar as responsáveis serem vítimas e aí ninguém é responsável por nada e é assim que o ser humano gosta de se auto-justificar. Davi tinha escolha? Tinha. Por exemplo, algumas frases aí. Eu quero ser leal ao meu amigo Urias, que está no presente momento me servindo no campo de batalha. Podia ter escolhido isso aí? Podia, não é? Eu quero fazer tudo o que puder para promover a saúde e vitalidade do casamento, relacionamento conjugal de Urias e Batseba, né? Quero ajudar esse casal a continuar casado. Eu quero seguir o exemplo de Jó, que fez uma aliança com seus olhos e se recusou a olhar para uma moça de maneira cobiçosa. Porque Jó fez essa aliança e falou, posso fazer também. Eu quero mostrar o quanto amo a Deus me deleitando nele, que é um Salmo 37:4 que ele escreveu, em vez dos desejos pecaminosos do meu coração. Eu quero clamar a Deus por ajuda para vencer essa tentação, de modo a encontrar forças e perseverança no seu trono. Eu quero isso. Então tinha escolha. O que ele escolheu? Outro caminho, ok? Tudo isso estava disponível e muito mais coisa ele podia ter escolhido. Mas por isso que é importante, né? De novo, a gente entender isso aí, né? Nós precisamos cingir o nosso entendimento, levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Está numa tentação, numa situação lá? Lembra, você tem escolha. Você precisa ver o que você, na tua mente começou ali, o que você vai fazer lá dentro da tua cabeça. O que vai estar lá dentro para você ir para o lado ou continuar do lado certo. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça de Deus que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Então, uma mente sóbria, equilibrada, olha para isso. Assim, bom, que boa opção que eu tenho para quando eu tiver na tentação, eu lembrar dessas coisas. Vou marcar no cartão, vou escrever, enfim, farei qualquer coisa que me ajude a lembrar disso, porque é isso que eu sou, ok? Esse é o tipo de controle que eu tenho na minha mente. Eu não sou obrigado a ceder à tentação como se eu não tivesse o que fazer em qualquer situação que acontece na minha vida. Outro versículo, né? 2 Coríntios 10, 4, 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, qualquer proposta, seja o pecado escrachado na sua frente, seja uma coisa mais sutil, uma filosofia, um pensamento, uma licençazinha para fazer o que não deve, né? Deus está falando, nós como cristãos recebemos uma arma poderosa em Deus que é a verdade dele na nossa mente e é capaz de destruir qualquer proposta errada, anular qualquer coisa. Basta assim, aconteceu qualquer coisa, eu vi qualquer coisa. O que Deus fala para mim sobre isso? Só que percebe, na hora da tentação, lembrar disso, às vezes é muito difícil e complicado. Às vezes, questão de segundos. Por isso, né? Coisa que a gente fala assim, memorizar as escrituras, ficar ali meditando na palavra de Deus, ficar fazendo da palavra de Deus, aquilo que você, todo, assim, é o seu moto, né? O seu lema de vida. Versículos vieram o seu lema de vida. A gente tem um monte de frase, pessoal, que a gente sabe decor da nossa vida, que a gente vai conhecendo durante a vida, né? A maioria das coisas não presta para nada, né? Quando a gente viu não sei quem falando e tal. Bobagem, muitas vezes. A verdade de Deus, que é uma arma, né? Tem que estar engatilhada. Tem que, senão, a hora que acontecer uma coisa, você tá lá, bom, isso aqui lá, viu a esposa de Urias tomando banho e fala assim, bom, isso aqui, eu vou escolher isso aqui porque isso aqui é verdade para mim, acabou. Mata ali mesmo. Porque se não matar ali mesmo, a gente viu, tem aquela progressão. Então, aquele desejo, aquela cobiça, porque o nosso coração já é cobiçoso. Então, se eu não refreá-lo, se eu não ensinar para assim, ó, isso que você está desejando
Tá errado, meu queridinho. Você não pode fazer assim. Isso está errado, isso é destrutivo. Não é o que você está pensando que vai acontecer. Vai acontecer tudo que Deus falou que vai acontecer. E por isso você vai ficar quieto aí. Vou lidar com você dessa forma e não vou deixar eu decidir o que eu quero, né? O que eu acho que é melhor para mim. Então, praticar a autoconfrontação honesta requer uma análise mais abrangente do que simplesmente reconhecer nossas falhas e escolhas comportamentais erradas. Precisa analisar de maneira mais profunda. Então, esse evento na vida de Davi poderia ter terminado com um único versículo, se ele simplesmente tivesse escolhido pensar num princípio que ele mesmo sabia. Ele escrevia, ensinava os outros, né? Ele poderia pensar assim: eu simplesmente vi algo que não deveria, senti um desejo que não honra a Deus, mas agora eu vou crucificar essa cobiça e substituir por um desejo piedoso antes que isso vá para frente. Ele podia ter feito isso, certo? Então, para esvaziar o balde 4, nós temos que nos tornar capazes de confrontar honestamente nossa tendência de seguir as cobiças dos nossos corações. Não complique as questões agindo sob a influência de pensamentos errados e desejos do seu coração. Então, o que Davi fez? Ele não lidou com o seu pensamento errado. Então, um pensamento errado gera o quê? Uma ação errada. Agora ele vai começar a agir, né? Então, foi isso que ele fez. 2 Samuel 11, 3 e 4, Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Irias, o heteu. Olha como Davi já está doido aí. Já foi perguntar para outras pessoas quem era essa mulher que estava lá. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Mais louco ainda. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. Infelizmente, Davi escolheu agir em conformidade com seus desejos, não é? Davi mandou perguntar quem era. O que interessava para ele isso? Não é da sua conta, Davi. Entendeu? Viu a mulher tomando banho? Acabou, olha para o outro lado. Deus, viu que não devia, isso aqui vai despertar coisa que não deve. Acabou. Que curiosidade é essa? Isso não é curiosidade, isso é cobiça. Isso é uma perversidade no coração ali, tomando forma, né? Irmãos, essas coisas são sutis. Hoje em dia, com o nosso celular, com as curtidas, com frasezinhas trocadas, com coisas de duplo sentido, com coisas. Não é só duplo, assim, mas hoje o celular assim, torna muito mais fácil. É só uma colega de trabalho. Não, é só não sei o que lá. É só, não, eu só. Nossa, eu achei legal a marca daquele tênis, é isso que eu tô olhando na pessoa. Mentira, pô! Para com isso, né? Que tênis, né? Ela tava de chinelo, besta. Então, assim, você é mentiroso. Então, assim, sabe, é tanta desculpinha para, assim, a cobiça no coração ali, né? Eu quero ser agradado, eu quero me satisfazer de uma maneira. Ninguém tá vendo Jesus ali, né? Certo, ninguém tá vendo. Bobo, ninguém tá vendo você. A pessoa que mais importa ver você, né? Você está dormindo ou acordado? Lê o Salmo 139 de novo, né? Será que é possível? É possível eu pensar, desejar, ter uma intenção, ou me meter em qualquer lugar, ou fazer qualquer coisa que seja escondida de Deus? Não, não tem possibilidade disso, né? Então Davi perguntou: puxa, quem é essa pessoa que está ali? Sabe? Precisamos parar com isso. Não brincar, como o C.S. Lewis nos ensinou antes, né? Brincar de beber, brincar de sexo, brincar de pecar, né? Comer lama na favela. Não, está errado. Vamos parar de achar assim, não, mas eu consigo botar a mão ali no fogo, não queimou. Deus mesmo pode te dar uma lição importante.
Davi mandou perguntar quem era. Davi enviou mensageiros que a trouxessem. Então a cobiça aqui ele já sabia exatamente o que ele queria fazer, como ele ia fazer. Então assim, aqui o plano já está bem avançado. Então a sua mente, a minha mente é como um escudo entre você e as outras partes do seu corpo, assim que Deus nos fez. Né? Aqui, ó, que é decidido a coisa. Será que eu vou deixar as minhas paixões, as minhas inclinações, a, o fato de que Deus me formou, né, de um certo jeito, com anseios, mais aceso de um lado, menos do outro. Deus formou cada um, né, com aspectos diferentes, mais comuns em outros, né? Então, sabendo disso, tem que dizer assim, Deus me deu uma mente que toma as decisões seguindo o que ele quer ou seguindo o que ele odeia. Mas essa mente toma decisões e ela serve como escudo entre outras partes do meu corpo. Então, quem que vai dominar? Aquilo me protege. Se eu seguir princípio bíblico, não vai ser certa parte do meu corpo, das minhas inclinações que vai dominar a minha vida. E entre você e outras pessoas eu também é o escudo da sua mente. Se Davi tivesse botado na cabeça assim, essa mulher é esposa de Urias, uma daquelas decisões dele lá, e eu não tenho nada a ver com a vida dela, protegeria ele do relacionamento sexual com essa mulher. Protegeria ele de ter que matar Urias, de ter que tomar essas decisões. Ok? A mente dele, cheia do que Deus gostaria, protegeria ele de fazer besteira em relação a si mesmo, em relação às outras pessoas, principalmente em relação a Deus. Então isso é muito importante, porque se você vence a batalha na sua mente, você pode acabar com o processo do pecado antes que ele avance para as ações que causarão males a você e para os outros. Né? Por isso que Tiago escreveu ali para nós, Tiago 1, 13 a 15. Né? Ali é importante, essa dinâmica, lembra sempre dela. E por isso que nós somos responsáveis, ok? Deus não está tentando você para o mal, não está empurrando você para a situação pecaminosa nenhuma. Você pode até acreditar nisso. Às vezes tem cristão que acredita, né? Nossa, eu... sabe que... Não, mentira. Deus fala que é assim. Está escrito em Tiago 1, capítulo 13, versículo 13 a 15. É assim que funciona você e todo mundo que não é extraterrestre. Funciona assim. Não tem nenhuma possibilidade de ser diferente disso. Então, nesse momento, Davi não estava mais pensando, percebe? Essa barreira já acabou. Não estava mais pensando de maneira piedosa. Já tinha abandonado os pensamentos piedosos. Agora ele estava agindo de acordo com os desejos errados do seu coração, de um modo que é praticamente um bicho, um animal. O animal tem vontade, ele vai lá e faz. Ele não tem vontade, ele corre daquilo. Então, ele vive assim. Agora, Deus deu para a gente uma mente. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos bichos. Nós não vivemos por instinto. Nós não somos obrigados a agir. Nossa, mas aquele desejo foi mais forte que eu. Você é animal? Você é bicho? Não, você não é. Então você é ser humano, você tem uma mente, não tem o desejo mais forte que você. O desejo você pode pegar a sua mente, biblicamente treinada, e colocar ali na sua frente um versículo na sua cara e falar assim, ó, é isso que é o certo, é isso que é verdade, e eu não sou obrigado, eu não sou cachorrinho, eu não sou bichinho ali que tem que fazer aquilo. Não. Então, assim, eu vou fazer o que Deus quiser, eu decido viver do jeito que Deus quer, ao invés de fazer o que Deus não quer. É uma decisão, e a decisão todo dia acontece, várias vezes por dia, é o que a gente faz o tempo todo, né? Podemos ficar decepcionados com Davi, mas podemos também nos decepcionar ou identificar com ele. Nós também já experimentamos muitas vezes no passado quando escolhemos avançar nossos desejos, ou não? Com pensamentos, desejos, ações que desonram o nosso Deus, não é? Então, Davi não é alguém, nossa, como é que Davi pôde fazer isso? É verdade, mas como é que a gente faz também? Não é? Então, não tenta se enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Não quer chegar no ponto de Davi? Não plante. É o que Deus ensina para nós. O prazer do pecado é breve em comparação com seus efeitos. É o que Davi experimentou, não foi?
É o que Adão e Eva experimentaram, não foi? É o que qualquer um de nós experimenta como resultado do pecado. A coisa é muito breve, muito pouca, perto da consequência que ela traz. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. A única descrição do ato de Davi aqui com Batseba é resumido de maneira muito breve. Percebe a diferença? Assim, ó. Acho que é de propósito, né? Por que simplesmente assim, se deitou com ela, tal, se purificou e mandou falar assim, agora eu estou grávida. Compare isso com o livro de Cantares, por exemplo. Como é que é escrito o amor conjugal no livro de Cantares, dentro da vontade de Deus? Né? Quantos capítulos tem o livro de Cantares mesmo? É 8? Eu esqueci agora. Mas é bastante, né? Detalhes, detalhadamente. Ali tem todos os detalhes do que significa você ter um relacionamento, inclusive no aspecto físico, principalmente no aspecto físico, íntimo, sexual com o seu cônjuge. Nos mostrando o que é o prazer daquilo ali, mostrando de maneira muito santa e madura como um casal, dentro da vontade de Deus, desfruta de grande intimidade física. Agora, por que não está descrito aqui? Então, Davi deitou com Batseba, foi fantástico. O jeito que aparece essas propagandas idiota no mundo inteiro, nossa, que experiência, assim. Tudo mentira, pessoal, porque é só isso mesmo. A luxúria não merece ser celebrada. A impureza, a prostituição, adultério, não tem comemoração nenhuma, não tem beleza nisso. É só podre, é só errado, entende? Não tem coisa boa por trás disso. Não tem coisa que merece assim, nossa, olha que interessante, é tudo mentira. É só isso aqui mesmo. É um ato físico que dura ali 1 minuto e acabou. E agora você vai lidar com consequências. É isso que é fora da vontade de Deus. Estou dando exemplo desse pecado que a gente está usando na vida de Davi. Mas qualquer que seja a área de pecado, é a mesma coisa. É um pouquinho lá de pecado e muito tempo de lamentação e de lidar com um monte de coisa, com consequência e tal, que vai durar a vida inteira, e se não for cristão, vai durar a eternidade inteira. Eternidade é eternidade, não tem fim, né? Então, o prazer do pecado é muito breve em comparação com os seus efeitos. A questão, então, é como você reagiu depois que pecou. Então a história se torna especialmente sinistra nesse ponto. Davi já tinha feito uma grande besteira, um grande pecado. Em vez de enfrentar o seu pecado e aceitar as consequências, Davi escolheu acrescentar mais pecado ainda à coleção. Então ele envia uma mensagem à frente de batalha e pede que o marido de Batseba, Urias, retorne para dar a Davi o relatório da batalha. Né? Você pensa, agora eu vou colocar esse homem aqui para deitar com a sua esposa e vai me livrar da minha consequência. Ele que vai aparecer que engravidou a sua mulher. Né? Então é isso que ele tentou fazer. E respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Isso é. Nossa, mas Davi não estava sensibilizado nessa hora. Pensa bem você ouvir de alguém que você acabou de estragar a vida, o relacionamento conjugal dessa pessoa, por um desejo seu. Davi tinha esposa, tinha várias inclusive. E essa pessoa fala isso para você: meu senhor, Davi, meu amigo, eu não vou fazer de jeito nenhum isso. Olha, eu me importo com Deus, com a arca do Senhor, tinha a ver com Deus. Os exércitos de Deus estão lá batalhando. Então, assim, como é que eu vou fazer? Não vou fazer nada disso. Eu não vou fazer nada disso. Me importo com eles, com você. E Davi, ouvindo aquilo naquele momento, só estava pensando como é que eu vou me livrar,
Como é que eu vou me livrar dessa situação? Vamos continuar. É intervalo agora, né? Continuar depois.